Nossa convidada foi campeã do primeiro Campeonato Nacional de Baristas em 2002, eleita melhor barista pelo Prazeres da Mesa em 2012, segunda colocada na competição de provadores do Fórum Nórdico de Torra, é Q-Grader e proprietária da cafeteria Coffee Lab, em São Paulo. A Coffee Lab se define como uma escola de baristas, um laboratório de sensações, um espaço de boas relações, uma cafeteria especial. 7 vezes melhor café pela revista Veja, São Paulo, 10 vezes melhor café pela Folha de São Paulo, 2 vezes melhor café pelo júri da revista e júri popular da revista Época. Ela entende de torra, prova e tudo que se relaciona com cafés especiais. Seja muito bem-vinda, Isabela Raposeiras. Esperando a Isa entrar. Oi, oi. Olá, tudo bem? Tudo e você? Tudo ótimo. Tem coisas que a gente tem que pegar a situação que tem e transformar em coisas boas. E essa é uma coisa boa. Poder bater papo com você, com a galera vendo, com a galera interagindo. Isso é muito legal. Eu imagino que a gente não teria essa oportunidade antes dessa situação catastrófica que pegou. Então, assim, que façamos dela um momento bacana. O tempo é Total. seu, fique à vontade. Vamos lá. Obrigada, viu? Fico honrada pelo convite, eu adoro vocês sabem disso. Obrigado. E eu acho que imagina, a gente já podia estar fazendo isso faz muito tempo, mas a pandemia que deixou a gente, né, colocou a gente nesse caminho de se conversar à distância e é muito legal, né? Oi, pessoal, tudo bem? Isa, me fala uma coisa, antes de você falar de fluxo de ar, como você pensa que seria a Coffee Lab sem torrador? Não seria, porque o Coffee Lab, na verdade, ele nasceu para ser uma torrefação, ele não nasceu para ser cafeteria. Eu nunca quis ter cafeteria. O Coffee Lab nasceu porque eu estava muito... Eu quase fali em 2008. Na verdade, por um triz que eu não fali. E aí, eu tinha acabado de me formar, finalmente, porque eu comecei a estudar psicologia em 82 e acabei em 2008 só. O café deu uma desviada no meu caminho da psicologia, e daí eu estava cagada, porque eu tinha levado um cano violento de um projeto, estava quase falida mesmo. Aí eu falei, bom, o que eu faço agora, então, para virar psicóloga? Sem dinheiro eu não vou conseguir virar psicóloga, porque é difícil. E eu falei, o que eu mais gosto de fazer em café? Torrar, que eu já dava consultoria de torra, já torrava e tal. Aí eu fui, peguei um resto de dinheiro que me faltava e me piquei para a Escandinávia. Aí fui fazer umas vivências de torra com o Tim Wendelbo e com o Peter Dupont, do Coffee Collective, e voltei sem nenhum dinheiro. E aí, só com o projeto do Coffee Lab, que era uma torrefação, que seria uma extensão da escola. E aí eu ia fornecer café para alguns restaurantes, que eu já tinha muito relacionamento com um chefe de cozinha, só para sustentar essa história. E foi assim que o Coffee Lab surgiu, na verdade, porque eu nunca quis ter cafeteria. Olha só. A ideia que eu tinha é que a ideia era uma cafeteria e depois uma microtorrefação. Era justamente o contrário. Na verdade porque a gente a ideia era fazer o food service, né, o wholesale, e a gente também, quando eu contatei a Diedrich nos Estados Unidos em 2009 para comprar o meu torrador, eles me propuseram que fosse distribuidora deles aqui no Brasil. Aí eu topei, tanto que eu trouxe 11 torradores para o Brasil. Caramba! 11, incrível, né? Esse dia eu estava fazendo a conta e falei, nossa. Eu instalei 11 torradores aqui no Brasil. Mas aí não dá para mexer com importação, gente. Eu não tenho o menor estômago para isso. Daí eu falei para eles, gente, não é a minha praia isso. Eu adoro a máquina, mas vamos lá. Eu vou continuar fazendo o que eu faço aqui melhor, que é... Na verdade, eu queria achar... O projeto era explorar mais o sourcing, né, dos cafés. Achar produtores que... sei lá, garimpar novos produtores. Isso que era o projeto. Que bom que você desistiu. Oi, pessoal. Aqui, vamos falar de fluxo de ar.
Mas não ia atrapalhar, não, porque com esse dólar e com... É difícil mesmo. Uhum. Fluxo de ar. Isso aí. Bom, né? Dizem que eu sou filha de Yansan, né? Que é o orixá das tempestades, das brisas, dos ventos, olha só. E fluxo de ar é uma matéria complexa da arte da torre, porque muitas vezes nós aumentamos e baixamos sem saber o porquê. E não consegue nem criar uma própria regra para isso. É bastante complexo, eu creio. Fluxo de ar, ó, primeiro, o fluxo de ar, ele é inevitável na torra, né? Até porque 70% do torrador, tirando o torrador de amostra, aquele tradicional dos rodibel da vida e tal, que não tem fluxo de ar, a não ser que você coloque um secador de cabelo ali, que é uma alternativa. Você pode torrar ali no rodibel com um secadorzinho de cabelo, mora lá. Quando começa a dar o crack, bota o secador de cabelo ali. Verdade. Dá para fazer isso. O fluxo de ar ele é a exaustão, né? Não tem jeito. Você vai torrar com ar de qualquer jeito. 70% no mínimo da torra ela é feita pelo ar quente, né? Em qualquer torrador. No mínimo 70% é ar quente. É disso para 100% nos leitos fluidizados da vida, né? Então, beleza. Então ele é necessário porque você tem que fazer exaustão das fumaças, da película. Você tem que fazer exaustão. Só que começou-se a encarar o fluxo de ar como uma variável e não só como uma consequência da exaustão, né? E não tem como não ver assim, né, gente? Imagina, você tem um torrador que é um sistema. Aliás, eu gosto de dizer, torrador não é só o torrador. O teu torrador é o teu torrador e teu duto. Porque isso é o sistema de torra. O sistema de torra é o teu torrador e teu duto. Porque o duto faz com que um mesmo torrador seja completamente diferente de outro, sendo da mesma fábrica, mesmo ano, mesmo tamanho. Por exemplo, o meu torrador e o do Mariano Martins é o mesmo, né? A gente tem exatamente o mesmo torrador. Só que o duto dele é diferente do meu. Então, os nossos torradores, eles se comportam diferentemente, justamente porque o duto dele é diferente do meu. Isso faz com que a pressão dentro do torrador seja completamente outra. E, portanto, o comportamento térmico é outro, em função da pressão. É aquela história do princípio de Bernoulli, né? Que eu gosto tanto. Tanto o diâmetro quanto a altura interferem também. Diâmetro, o comprimento linear e quantas curvas você faz. Isso tudo interfere. Se são curvas de 90, curvas de 45, se tem alguma extensão horizontal, tudo isso vai interferir. Você pode até ter uma polegada pequena, se você precisar de mais fluxo de ar, porque você vai fazer muita curva, você pode fazer uma abertura para 8 polegadas, por exemplo, de 6 para 8, por exemplo, porque no final, na conta do Bernoulli, você vai ter uma melhora daí no fluxo, porque daí você tem uma extrusão, mas você tem uma abertura de novo, você pode... Enfim, se você está com muito fluxo de ar, você pode atrapalhar um pouquinho, que é o nosso caso lá no Coffee Lab. Oi, prima! Ó, diretamente de Portugal. Olha só! A gente lá no Coffee Lab tem a tendência a ter... como a gente está em casa baixinha, a gente não tem como fixar o duto demais. Então, o exaustor do nosso torrador é muito forte. E aí eu tenho que ficar dificultando o fluxo. Ou seja, eu tenho que ficar fazendo curva a mais para dificultar o fluxo e ele não ficar muito turbulento também, que a gente não quer. Ok. E me fala o seguinte, quando que você vê, igual por exemplo, ajustes de fluxo, mudança de fluxo durante a torre? Fala pra gente momentos quando isso é muito bem-vindo e quando não é bem-vindo, para mais e para menos. Mais ajuste, mais abertura, mais fluxo, quando é bem-vindo e quando não é bem-vindo. A pergunta foi boa? Nossa, foi ótima. Maravilhosa. Ó, vamos lá. Primeira coisa que eu acho básica. Qualquer torra começar com pouco ar. Isso é muito básico. Independente do perfil que você vai fazer, se ele for menos convectivo ou mais convectivo, o começo da torra sendo mais condutivo e menos convectivo é melhor. Sabe por quê? Você tem lá água livre no grão, né? Você tem aqueles 11 e pouco por cento de umidade quando você vai torrar teu café, 10 e pouco, enfim, depende da época, depende do teu café. Essa água livre,
ela é muito boa para você homogeneizar o processo de caramelização dos açúcares. É isso que você quer. Então, se você começar a tua torra com muito ar, a penetração de calor do ar quente é muito maior, né? Então, quando você tem ar quente, você aumenta a capacidade de penetração de calor. Tanto que secador de cabelo, air fryer, tudo que tem ar quente faz tudo rápido, né? Forno de convecção, tudo é muito rápido e muito eficaz, certo? Porque ventilação mais calor, eficácia. Mas o que você quer no começo da torra? Você quer retardar a evaporação daquela água. Você quer que ela se mantenha como água mais tempo. Então, isso dá para fazer, porque também a pressão dentro do torrador muda e você faz com que o ponto de ebulição da água mude também. E adiante, tá? Então, a água, provavelmente, dentro do grão, ela não vai evaporar a 100 graus, ela vai evaporar mais quente. Isso é ótimo pra gente, porque a gente faz com que a gente consiga que aquela água, ela faça com que o processo de caramelização ele seja mais homogêneo, ou seja, ele comece todo mais junto. Porque se a gente tiver muitas moléculas de caramelização começando antes, de açúcar começando antes da caramelização, essas vão carbonizar. Aí você tem um amargor muito ruim. Um amargor que é muito forte e residual, assim, o amargor da caramelização dos açúcares, né? Então, o fluxo de ar no começo da torra é bom que ele seja bem baixinho, para que você tenha um aquecimento sem ressecamento. Ok. Isso é bom. Isso é uma dica. Aí, um outro momento em que é básico, assim, eu acho que você pode aplicar em qualquer torrador, em qualquer situação de torra, é na hora do crack você aumentar o ar. Por que você aumentando o ar é legal? Tem vários motivos. Você controla mais aquela tendência de enlouquecer, porque o grão, na hora do crack, ele é uma explosão de energia, tanto que ele faz uma queda de 45 segundos, mais ou menos, de perda energética. Mas isso não é uma ideia, assim. É até bom ele dar uma perdida assim, de energia, mas depois ele vai recuperar de novo, certo? Isso do ponto de vista térmico. O fluxo de ar maior faz com que você diminua um pouco a pressão na câmara e esse crack ele seja mais fluido, na verdade. Você facilita o crack, você ajuda o crack quando você aumenta o fluxo de ar. Então, na hora do crack, aumenta o fluxo de ar. Por quê? Porque faz com que você tenha essa diminuição de pressão na câmara e faz com que o crack aconteça de uma maneira mais legal. E aí, no coffee, no Diedrich e no Attila, você consegue mexer no meio da torre, né? Então, acho que é muito interessante também brincar com o aumento gradual de ar ao longo da torre, porque a gente fez muitas experiências com isso, muitas já. E todas elas indicaram que o aumento gradual do ar ao longo da torre faz com que o resultado sensorial fique melhor. Ok. E você, por exemplo, se você for, no nosso caso, que se você, quando você vai aumentando, chega um ponto que você aumentando muito mais o fluxo de ar, você vai baixar bem a temperatura, porque vai entrar bastante ar frio. Então nós costumamos usar o fluxo do ar depois do crack como um prolongador da fase de desenvolvimento. Mas aí isso varia de torrador para torrador, porque imagina, lá no crack, a atmosfera toda do torrador está a mais de 500 graus, certo? Então, a priori, ele não deveria cair com o aumento de ar, na verdade, a resposta térmica, porque assim, mas aí tudo é que depende da engenharia do torrador, né? No de vocês cai, porque dependendo da engenharia do torrador, na verdade, a resposta térmica sobe até. Porque você está injetando mais ar quente ainda. A penetração de calor aumenta ainda mais. Sim. Porque lá no final, está tudo muito quente, né? Agora, por exemplo, eu noto muito claramente, no meu, pelo menos, que quando no começo, mais para o começo da tosse, se você aumentar demais o ar, a tendência é ele perder resposta térmica. Mas para o final, ele ganha resposta térmica. Então, entendeu? Entendi. Porque, agora, isso no meu, né? Agora, no de vocês, talvez, eu não sei. Aliás, me explica agora, eu tenho uma pergunta. Eu espero que eu saiba. É possível controlar fluxo de ar com torre bolinha? Não, infelizmente não. Não dá, não.
porque ele é fechadinho, né? É outro tipo de torra, é uma torra 100% condutiva, né? Não tem convecção nenhuma. Vocês têm duas possibilidades de ajuste de fluxo de ar no Atna, né? A alavanquinha, né? O direcionamento ali de fluxo e a frequência do motor, não é isso? De exaustão. Exatamente. Qual é o efeito? Vocês já mediram, vocês sabem dizer qual é o efeito de mexer em um ou no outro, no café, no torrador de vocês? Isabela, tem lugares, igual você explicou no início, tem lugares que o chaminé, o exaustor é tão alto, o cara está num prédio de 10 andares, 15 andares, ele tem que sair lá em cima. A diferença de energia potencial é tão grande que você tem que ter um limitador, porque senão só com o motor parado, ele dá uma diferença de potencial que você... Sim. Igual o chaminé de fogão a lenha lá na roça. Claro, mesmo princípio. Exatamente. Por que suga? Porque ali está passando ar na chaminé, está passando ar, a pressão aqui é muito baixa e suga. Exatamente. Então, assim, até o pessoal do Coffee aí que entrou agora, eles têm lá em Portugal um torrador nosso com chaminé alto e venta muito em cima, ele faz aquele efeito do avião. Então, assim, ele suga sozinho. Então, você tem que ter um limitador físico para que o máximo de fluxo seja aquilo ali. Então, foi colocado posteriormente justamente para reter um máximo fluxo. Para quando você não pode ter tanto fluxo, senão atrapalha. Sim, porque é o seguinte, no nosso torrador, você tem um queimador e tem muitas entradas de ar. Então, se você tiver um fluxo de ar muito alto, você vai entrar ar frio, parte dele vai aquecer, mas não vai aquecer tanto. Ou seja, a temperatura do ar depende da chama, mas também depende do fluxo. Então, por exemplo, quando você tem, no nosso caso, um crack, aí você vê que ele vai acabar com 1 minuto e meio, mas você quer 2 minutos, por exemplo. E você abaixar a chama não vai ser suficiente porque ele tem já energia exotérmica muito alta. Então, você aumenta bastante o fluxo de ar, entra mais ar frio, e nós temos um sensor no tambor, na entrada de ar, que você sabe exatamente a temperatura do ar que está entrando em contato com o café. E às vezes os clientes ficam apavorados e falam, Matheus, eu estou torrando café, o ar está 390. Eu falo, fica tranquilo, é porque você não estava acostumado com ar nessa temperatura. E aí a gente vai mantendo a temperatura do ar baseada no fluxo. Quando a chama já está baixa o suficiente, ele precisa baixar para prolongar o ar, por exemplo. Eu entendi. É que no Didri, que o ar ele aquece, tem o infravermelho. O infravermelho não aquece o ar. Senão a gente estava frito aqui na Terra, né, gente? Senão o sol já tinha fritado a gente. Ele não aquece o ar, ele aquece só o objeto, né? Então o ar, ele aquece por troca de calor com o trocador de calor que tem, né? Porque o Didrik tem um trocador de calor, que é exatamente isso que aquece o ar. Então é por isso que quando você aumenta o volume de ar e a chama tá legal, você, na verdade, aumenta mas é o oposto, né? A relação é oposta. Exatamente. E me conta, Isabela, imagina um café muito denso, um café incrivelmente denso, como que você pode usar o fluxo de ar para te ajudar? Então, exatamente, o fluxo de ar, ele serve justamente também para dar o gatilho necessário para o início da torra dos cafés densos, né? Justamente por causa de penetração de calor, os cafés de alta densidade, eles precisam de mais convecção. De maneira geral, toda torra, a tendência dos cafés mais complexos, né, que são exatamente os mais densos, né, ele é mais denso justamente porque tem coisa lá e por isso ele é mais complexo. Eles necessitam de alta convecção. Então, a gente já aumenta o ar mais cedo, no nosso caso ali. A gente, de maneira geral, todo o fluxo de ar é mais alto nos cafés de alta densidade, porque você precisa de gatilho, né? Exatamente. Quebrar. Exatamente. Tem uma pergunta aqui do Anelo, o Rodrigo lá de Brasília. Se você começar a torrar com pressão levemente negativa, quando aumentar o fluxo no meio da torre, início do mylar, você aumenta o delta. Depois do crack, quando você aumenta de novo, o RO abaixa. Eu acho que é uma pergunta ou uma afirmação? Eu não entendi também. Também não. Mas tem alguma coisa, acho que você perguntou antes, talvez, né? Deixa eu ver aqui. É possível controlar o fluxo de ar com torradores boiler? Ah, não, isso não. Ele falou que já fez uma experiência. Então não é uma pergunta, é uma afirmativa. Se você aumentar, se você começar a torrar com pressão levemente negativa. Mas o que é pressão negativa? Vamos lá. É a pressão do tambor
eu acho que é com fluxo mais alto, né? Então, é porque a gente tem que pensar o seguinte, ó. O ambiente de torra, ele tá com uma pressão diferente daqui de fora, certo? Uhum, Ele tá com ar. Logo, a uhum. pressão lá dentro ela é sempre mais baixa, Sim, né? sim. Então, tem que ver aqui referência. Torra com pressão levemente negativa, mas você está falando em relação aqui, porque isso precisa da referência. Quando aumentar o fluxo no meio da torra, no início de Maillard, você aumenta, tá, a taxa né, o rate de subida, né? A taxa de subida de Uhum, temperatura. É, rate of rise, né? O que ele quer uhum. dizer. Você aumenta o rate of rise depois no crack. Quando você aumenta de novo, baixa. Então, Depois ele está falando. ele torra com o teu torrador, né? Aham, Então, é por isso. A gente lá não, a gente tem uma diferencinha no comportamento do Diedrich ao Átila nesse caso, eu acho, né? uhum. De qualquer maneira, a gente tem que lembrar que o café, quando ele está no crack, primeiro, ele soltou muita energia, ele está mais poroso, mas ele vai receber também mais calor facilmente, né? Facilmente mais calor. Vai continuar produzindo calor, porque o endotérmico está lá a milhão também, né? Uhum. Tudo isso é, é engraçado, porque eu não divido muito as fases, como se faz esse método mais americano de torra, porque isso é mais americano, né? Dividir Uhum. em Maillard, e depois fase de desenvolvimento. Isso é uma coisa que surgiu bem recentemente e mais nos Estados Unidos, esse jeito de ver a torra. É, é um jeito, mas, por exemplo, pirólise não é uma fase. Pirólise acontece ao longo de quase toda a torra. E Maillard acontece muito mais do que a gente consegue perceber visualmente, né? Mas eu entendo essa necessidade de dividir e dar nome a algumas fases visuais para a gente poder trabalhar, né? Mas eu trabalho com perfil inteiro, eu não trabalho com fases, né? Eu trabalho com um perfil como contínuo, uma coisa só, do início ao fim. É, é isso, a gente lá não divide as fases, porque eu acho didático, mas eu acho que no nosso caso ali, assim, não me dá muito subsídio para boas decisões, entendeu? Ele fala que depois ele explica que o teste do isqueiro que vai determinar se a pressão está negativa, o isqueiro Ah, no entendi, provador. sim. O teste do isqueirinho é básico. O teste do isqueiro só me diz que o fluxo de ar está na medida certa. Uhum. Na verdade, né, é o volume que tá não está nem baixo nem alto para o torrador. Isso é um ótimo teste, na verdade, né? Exatamente, ajuda bem. E, É. Isabela, você falou que num café muito denso, você usa mais fluxo no início. Eu adianto porque, assim, no começo da torra eu deixo sempre fluxo baixo e eu sempre mudo no meio da torra. Em algum momento, eu aumento o fluxo de ar. Não para total, porque total, o máximo que dá, eu vou aumentar só no crack. Uhum. Mas em algum momento no meio da torra a gente aumenta o fluxo de ar. É, e aí, nos cafés mais densos, a gente adianta esse aumento um pouco. Entendeu? Entendi. No nosso caso, nós trabalhamos com um fluxo menor no início e a gente, quer dizer, é uma ideia, a maior parte dos mestres do nosso torrador, e eles vão abrindo gradualmente o sistema, É. igual você explicou no início. E É que se nem a for o gente faz contrário? também. Ah, tá. E se Então, for o se for ao contrário? Se você contrário. tiver um café frágil, muito frágil. Ah, e se for um café menos denso, vai. É. A gente, de maneira geral, usa o perfil mais condutivo, de maneira geral, né? E Uhum, menos ar. Porque daí, se uhum, a gente usar com café de pouca densidade, muito ar, ele fica ressecado, daí ele achata, né? Porque o café, quando a gente usa fluxo demais, ele achata sensorialmente, né? Ele fica completamente flat, né? Ele resseca, fica astringente, fica sem nuances, né? Então, uhum, tem que tomar só esse cuidado porque os cafés menos densos, eles são menos complexos, eles não têm tanta acidez. Então, uhum. você tem que aproveitar tudo que ele tem para dar de caramelização e de compostos aromáticos dessa fase, você tem que valorizar. Então, você tem que valorizar o que vocês chamam de Maillard, você tem que valorizar essa fase, né, no café menos denso. Porque ele não tem muito para dar aromaticamente. Então, e se você botar muito ar num café de pouca densidade, ele resseca, no pior sentido da palavra, né?
Ok. O O aumento de fluxo de Matheus ar. está perguntando como você modularia o fluxo de ar para ressaltar as notas florais de um café? Ele Ah, já foi seu então. aluno. Quer dizer, quase todo mundo já foi seu aluno. Amém. Não, todo mundo que chega, Matheus, eu quero comprar um torrador, eu já fiz cursão no Coffee Lab. É normal. Gente, a gente não tem relação comercial, tá? Só para ficar Claro claro que aqui. não. É, os cafés mais florais, o floral é a nota mais difícil de se encontrar em café, né? Então ela está presente só nos cafés de mais alta densidade mesmo, ou seja, de maior complexidade. Os cafés de nota acima de 88 só, que vão apresentar floral, né, gente? O floral não acontece com cafés com nota abaixo disso. Por mais que a gente queira achar, ele não vai acontecer. Os compostos florais, eles são frágeis, e quem carrega eles são os ácidos, e os ácidos precisam de maturação boa, lenta, por isso a complexidade e a densidade relacionada a isso. Então, de maneira geral, torra de café para valorizar esses aromas lindos alta convecção, né? Assim, e o que é alta convecção? Você vai ter que descobrir no seu torrador o que é alta convecção sem cagar ele, né? Sem cagar o café, que é ressecar ele demais, né? Você tem que fazer os testes no seu torrador. Cada torrador é um, especialmente por causa do duto também. E pouco tempo. Então, é a combinação de um tempo curto com alta convecção. É assim que se valoriza os cafés bem frutados e florais, né? O mundo inteiro torra assim, né? Tempo curto com alta convecção. Tempo curto, o que significa tempo curto? Você vai ter que descobrir no seu torrador. Mas, gente, Lógico. de maneira geral, é em torno de 10 minutos, né? 10 minutos, ok. Por aí. Para mais ou para menos, mas é em torno de 10 minutos. É um tempo bom para café super complexo. Aí você precisa de alta convecção para você valorizar os aromas. Bacana. O Alta fluxo... convecção, deixa eu só, é ar quente, é alto volume de ar quente. Convecção é o termo técnico para ar quente. Isso. Condução é o termo técnico para transferência por contato de calor, é isso. Ótimo. O aumento de fluxo de ar é exatamente no crack ou um pouco antes? Eu mudo no crack. Eu mudo exatamente no crack. Eu começo a ouvir os tac-tac. Se tem um tac-tac, né? Aí quando dá 3 seguidinhos, aí eu aumento o fluxo de ar. Aí, dependendo do perfil, eu abaixo um pouco a temperatura, dependendo do perfil, eu mantenho o rate of raise, né? O ROR, constante. Isso tudo depende do perfil. E me diz uma coisa, no caso do crack ali, o crack para você é o seu principal marcador? Na verdade, meu principal marcador é tudo, tá? Por quê? Ele é um momento importante para eu registrar. Eu registro tudo, tá? Registro todas as temperaturas ao longo do caminho, porque para mim torrar café é que nem rally de planador. Rally de quê? Hã? Rally de quê? De planador. Rally. Pode ser de carro também. É que eu conheço mais os campeonatos de planador. Porque campeonato de planador, você tem que fazer um triângulo, né, em determinado tempo. Você tem que chegar naquele triângulo, naquele cilindro ali, naquele tempo, daí você tem que ir para outro, são 400 quilômetros, né, voando. Eu conheço isso. Mas o rally é o seguinte, o rally você tem que sair de um ponto A a um ponto B, passando por aquele caminho que o rally te dá e chegar naquela hora que você tem que chegar. É isso que é um rally, basicamente. Para mim, torrar é isso. Então, quais são os meus set points importantes? Primeiro, a temperatura de fundo, que eu acho que ela me sinaliza algumas coisas. E aí eu sempre marco a temperatura de fundo em relação à temperatura de fundo quando eu fiz o perfil, porque daí já me dá algumas indicações importantes do que fazer. E eu já explico por que eu acho a temperatura de fundo legal de você prestar atenção. Não que ela vai influenciar sensorialmente, não é isso. Ela é uma consequência de alguns fatores, mas é importante se registrar. E aí, o primeiro crack é outro ponto, set point importante para a gente. Tanto para marcar por causa do fluxo de ar e eventual diminuição de temperatura, porque o crack é um momento importante, né, gente? É um momento em que o grão não aguentou a pressão interna e abriu o poro.
E você tem Uhum. uma liberação de energia ali muito violenta. E tem café, os naturais, por exemplo, eles destrambelham depois do crack, se você não controlar. Então, o primeiro crack eu acho importante, set point, assim, para você marcar, por algumas razões. E aí a gente marca a temperatura e o tempo, inclusive para ver como é que está o comportamento desse café no mesmo perfil, se ele está seguindo direitinho, porque quando ele segue direitinho, ele vai sempre dar o crack no na mesma temperatura e no mesmo segundo. Se Uhum. ele começa a desviar, aí você, opa, presta atenção, talvez você tenha que fazer um reajustezinho de perfil. Então, é que nem voar avião. Para mim, torrar café é muito parecido com voar avião, É, né? Você tem que chegar de A, você coloca lá no seu GPS que você tem que chegar de A a B. E o que é navegar na aviação? Você vai marcando pontos que você tem que checar. Você tem que checar esses pontos para ver se você está no lugar. Isso antigamente, quando se navegava antigamente. Hoje em dia tem GPS, mas ainda assim você tem uns checkpoints para fazer, né? Isabela, e me diz o seguinte: muito bem, você tem lá o fluxo e você usa o fluxo para obter um melhor do café. E vamos imaginar que os dutos estão ficando sujos com o passar do tempo. Como que você percebe a necessidade da mudança do fluxo em relação à passagem livre que ainda há nos dutos? Que ela vai diminuindo. Ô, gente, vamos limpar o duto, pelo amor de Deus, né? Mas assim, nem todo mundo limpa com tanta frequência. E vamos imaginar, por exemplo, 30 dias. E vamos imaginar que haja uma diminuição do diâmetro desse duto. Por exemplo, um torrador Não, de é outro 10. perfil. É outro perfil. Gente, mas assim, ó, o acúmulo maior de poeirinha, que é essa poeirinha que faz o duto diminuir de calibre, né? É, essa poeirinha, ela se acumula muito mais próximo a você no torrador do que distante de você. Claro, Né? Ela vai se acumulando muito mais num âmbito em que você tem alcance. Então, você tem que limpar semanalmente o teu duto, pelo amor de Deus, é isso. Porque se você não limpa... Oi, eles se expressam. Se você não limpa o torrador, claro, aí o que acontece? Ele vai diminuindo de calibre, certo? uhum, Diminuindo de calibre, você muda completamente a aceleração desse fluido aqui dentro. Isso faz com uhum, que o comportamento térmico lá dentro seja outro. E aí o exatamente. perfil inicial já não vai mais repetir. Ele começa a desviar do perfil e aí você vai ter outro café, sensorialmente falando. Então, Exatamente. gente, semanalmente, a gente no Coffee Lab desmonta o torrador para limpar os dutos, assim, o duto todo que a gente tem alcance com aspirador bem longo, toda semana, não tem essa. E você perceberia facilmente se você, por exemplo, se não limpar em 2 semanas, ou 3 ou 4, dá para perceber as Dá mudanças? para perceber tranquilamente. Primeiro, se você consegue torrar a ponto, porque assim, lá a gente não admite variação de mais ou menos 5 segundos. Variou do perfil mais ou menos 5 segundos, ou seja, são 212 graus. É que o Dietrich marca temperaturas mais altas, né? O probe dele, enfim, a Aham, marcação de temperatura do Dietrich é mais alta do que de outros torradores. Isso não significa que a temperatura esteja diferente do que outros, é só uma marcação, né? entendi. Então, né? Bom, aí vamos lá. Eu tô lá com. O meu perfil é 212 graus finais a 10 minutos e 54 segundos. A gente tem esse nível de precisão lá. Se ele ultrapassar os 59 ou o 49, né? Que é essa variação. Fiz certo? A minha conta aqui, peraí. É 5 para cima 54. ou 5 para baixo, é isso? É, Então 54. tá Não, não certo. fiz certo, não. Errei tudo. Mas assim, é 5 para cima ou 5 para baixo. Se ele começar a desviar disso, a gente desconfia. Desconfia de algumas coisas. Ou o café mudou muito, mas se for em 3 semanas, é porque o teu duto está respondendo diferentemente. Então, você consegue perceber isso se você consegue manter a estradinha, manter o teu café direitinho na estrada, que esse é o objetivo, é manter o teu café exatamente na mesma estrada. Sabe por quê? O que significa essa estrada, que é a curva, né? Essa estrada significa que em aquele perfil que você amou, foram determinadas reações químicas a cada momento, daquele jeito, daquele input térmico. Então, para Uhum. você manter sempre o mesmo café sensorialmente, é importante manter o café exatamente ao longo de toda a estrada. Porque o primeiro crack, onde e como ele acontece, é exatamente a consequência de como você construiu ele. É por isso que é tão importante ficar na estrada antes do crack também. Porque Uhum.
é como você construiu que vai chegar nele da mesma maneira sensorialmente falando. Então, a gente tem essa precisão. A gente consegue torrar todos os perfis a, sei lá, 212 graus, 10 e 54 segundos, 10 e 53 segundos, 10 e 55 segundos. A gente consegue esse nível de precisão. Começou a desviar demais, a gente presta atenção. Uma das coisas pode ser limpeza do duto, que não está sendo feita corretamente, ou pode ser o café que mudou demais e tem uma hora que ele dá uma... né? Que ele muda de... É uma semente, né, gente? E aí tem uma hora que, se o perfil está desviando demais, presta atenção e muda o perfil. Se bem que a gente prova também, né? A gente prova todo lote. Bacana. Por exemplo, vou dar um exemplo hoje. Eu provei um café hoje, nosso, que a gente está torrando exatamente... Ele está mantendo o perfil rigidamente, tá? Só que ele mudou de sabor. O perfil está mantendo, ele está exatamente segundo lá no pontinho certinho. Mas ele mudou de sabor. O que significa? Claro, porque é uma semente. E aí eu vou ter que mudar o perfil dele agora. Assim, provavelmente a primeira coisa que eu vou fazer vai ser mudar o fluxo de ar, que é a primeira variável que eu mexo para dar uma ajeitadinha no perfil, para ele voltar a ter as características sensoriais que ele tem para apresentar. Qual a frequência que você prova um café do mesmo lote? Para mim, uma torra é um lote. Então, eu provo todos os lotes de torra. Todos? Todos, uai. Como não? Como não? É controle de qualidade. Controle de qualidade é lote a lote, não é, sei lá, não é aleatório. Toda torra você prova? Toda torra eu provo. Caramba. Tem que ser. Bacana. Ó, a Bárbara está perguntando, você tem alguma experiência com torra de cacau? Se sim, o comportamento do grão é semelhante? Nenhuma experiência. A única coisa que eu sei de torra de cacau é que as temperaturas são mais baixas. Isso, a rotação é mais baixa. Mais baixa. Ô, Bárbara, aí em São Paulo, não sei de onde você é, mas em São Paulo tem o Rogério Camei, do Chocolates Mestiço. Ele dá cursos de torra de cacau, é um cara bastante experiente. E é bem legal. O cacau está crescendo igual o café. A galera está aprendendo muito. E já tem, assim, umas 20, 30 pessoas fera torrando cacau e aprendendo cada dia. Bem legal. Isabela, depois a gente vai conversar offline sobre um sensorzinho que eu estou pensando aí de pressão de dutos. Ai, vou adorar. Você me dá umas... Adoro o sensor O que é alta convecção? Alta convecção é muito ar quente. É um volume de ar quente grande ou uma aceleração do ar grande. Depende do seu torrador. Depende da configuração do seu torrador, né? O gás no começo, no meio e no fim. Como vocês controlam isso? Ah, então, isso é uma coisa interessante. O gás basicamente, o gás é o freio e acelerador do seu carro, certo? Na estrada. Você tem que ficar lá no rally, você tem que chegar naquele ponto, naquela hora. Então, você vai acelerar mais ou menos dependendo do comportamento da estrada e de como ela tá ali naquele dia e tal. Isso significa um monte de coisa. Existe uma tendência de torra que é começar com pouco input de térmico e terminar com alto. E tem uma tendência de torra começar com mais input térmico no começo, ou seja, mais chama, e diminuindo a chama. Existem as duas tendências, tá? Eu já ouvi as duas e, inclusive, fiz um teste muito interessante uma vez, que foi torrar vários perfis, começando com pouca chama e aumentando, e torrar vários perfis, começando com alta chama e diminuindo, ou seja, o oposto, né? Eu tive bons resultados em ambos, tá? Mas eu não gosto muito de começar com chama baixa e aumentando. Eu gosto de começar com chama alta ou manter a chama alta, porque são aqueles perfis que são mais convectivos e precisam de mais calor, que são os perfis mais rápidos. Geralmente a taxa, o ROR, né? O Rate of Rise, ele vai ser bem radical ao longo de todo o perfil, né? Vai ser tipo muitos graus por minuto ao longo de todo o perfil. Mas tem alguns dos perfis para expresso, geralmente a gente vai dando uma diminuída de input térmico, né? Que é a chama. Por quê? Por duas razões. Primeiro, porque no meio, lá no meio da torra, do começo para o meio, você tem já a produção de calor dentro do grão, né? Por causa da substância química. Você tem o calor endotérmico ali. Então, o grão já está produzindo calor.
Então, se você não quiser uma torra, um perfil muito radical, se você quiser uma coisa mais redondinha para expresso, você tem que dar uma considerada né, nessa coisa do café produzir muito calor no meio. E aí, no final, imagina, o grão tá numa atmosfera de mais de 500 graus, dependendo do torrador, a maioria deles, pelo menos, você está lá numa temperatura super alta, uma atmosfera super alta. O grão já está lá todo porosinho, porque já foi o primeiro crack. Ele já está todo porosinho, todo abertinho. Já está super frágil. Aí você aumenta o calor no final, é tipo... Por quê? Se aumentar demais, você vai causar um monte de reação e aí você pode quebrar moléculas e perder moléculas que são muito importantes para o corpo. Você pode carbonizar algumas coisinhas que você não quer. E isso acontece em segundos, principalmente no final da torra, né? E o que você acha daquela ideia de que aconteceu o crack, existe energia exotérmica saindo e você fornece só um pouquinho de calor com a temperatura acima da temperatura que o grão já está? Segundo essa teoria que eu vi, quando você fornece um pouquinho de calor acima da temperatura que o grão já está, você evita que ele consuma os açúcares e pegue um pouquinho da temperatura externa, evitando consumir o próprio açúcar para a reação. O que você acha disso? Mas o que é dar uma. O que é fazer o input de uma temperatura acima do que ele está? Não entendi. Vamos supor que o grão está no crack 190. Tá. Aí você fornece 195. 200. Não, Se mas você... como assim você fornece 200? A temperatura do ar logo acima. Ah, entendi. Tá, gente, mas é que é o seguinte, ó. Não dá para comparar a temperatura do grão com a temperatura do ar. São leituras e relações completamente diferentes. Então, tudo bem. Você pode... É por isso que... Tudo bem, então você vai lá e aumenta, sei lá, a leitura do teu torrador de temperatura do ar. Porque isso é leitura, gente, tá? Tudo é leitura. Tudo, nada é absoluto. O grão, quando ele marca, ele não está marcando real. Ele está marcando uma leitura. E é com essa leitura que você se relaciona, certo? Certo. Tudo bem, você pode aumentar um pouquinho. Porque o que vai acontecer? É que essa explicação de consumir os açúcares e tal, eu acho daquelas... Desculpa aí, galera, a gente já pode falar isso. Eu acho daquelas punhetas mega desnecessárias. Sabe assim, vou ser pseudocientífico e tal. Não é assim. Eu acho que essa explicação, não sei. Eu acho frágil essa explicação, tá? Do ponto de vista químico, eu acho frágil. Acho que precisamos estudar um pouco mais isso. Mas o que você faz, digamos? O que muita gente faz? Como... no crack, ele perde muita energia. Então, ele dá uma cansadinha de resposta térmica. Então, tem uns 45 minutos ali, segundos, que você, se quiser dar um gásinho e dar uma chaminha a mais, assim, pode ser. Se você quiser manter essa subida rápida, se você tiver um perfil mais agressivo de torra, agressivo no bom sentido, né, de mais acelerado, assim, eu acho que é bom dar um gásinho ali. Acho bom. Mas não por causa... Essa explicação, eu acho que é daquelas que a gente precisa pesquisar melhor. Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que é bom dar um gásinho. Eu não sei como é que o Diedrich funciona nesse detalhe, mas você já usou totalmente fechado? 100% fechado? Já fiz tudo. Minha gente, eu já fiz tudo. É horrível. Eu já fiz 100% no menor ar possível. O que é o menor ar possível num torrador como o Átila, como o Diedrich? Ainda assim, são 70% de ar. Porque você tem a exaustão e ela é muito importante no processo. Então, você apenas vai para o mínimo possível, né, de ar. Eu já fiz isso. Dá um café ok, dependendo do perfil que você faça, das outras variáveis. Agora, o mais grave é fluxo de ar alto constantemente. É horroroso. É o que resseca. Resseca, achata, deixa o café completamente adstringente. É horrível. E eu acho, honestamente, eu fiz muitos testes quando o meu Diedrich chegou, eu fiz muitos testes com o fluxo de ar. Por quê? Eu só tinha torrado em Probat, em Carmomac, em Lila, em Frankenstein, em um monte de coisa. E eu nunca tinha torrado num Diedrich. Eu só fiz o curso na fábrica de manutenção e o curso de torra lá com o Steve só. E aí eu recebi a máquina. Eu falei, bom, eu preciso descobrir o que é essa história de fluxo de ar direito.
Então, eu fiz muitas configurações, muitas. Eu peguei o mesmo café e torrei do jeito que o Steve dizia que era para torrar, mexendo só em 2 posições de fluxo de ar e não em 3. Fiz todas, por isso que, né, aí eu fiz com fluxo baixo o tempo inteiro, fluxo alto, tentando manter tempo e temperatura iguais, porque a gente sempre mexe numa variável só para entender como ela funciona. Né? Porque se você ficar mexendo em várias variáveis ao mesmo tempo, você não sabe qual delas influenciou naquele resultado sensorial. Então você tem que saber manejar, você tem que saber dirigir muito bem a tua máquina para você conseguir isolar as variáveis e deixar as outras fixas. Ok. O Rodrigo tá mandando mais uma aqui, ó. O que mais importa a leitura para você no gráfico? A curva do grão, a curva do ar ou o rate of rise? É que o rate of rise, gente, é uma consequência da curva que você construiu. Porque a gente constrói o perfil lá, com aquela rate of rise. E aí eu vou seguir rigidamente essa estrada. Então, o rate of rise, na verdade, ele é uma resposta do perfil que você construiu. É uma resposta, certo? Então, você estabeleceu que para aquele grão, o rate of rise naquela etapa é este, na outra etapa é este, na outra etapa é este, tá? E aí você vai seguir isso, porque você quer repetir aquele padrão sensorial que você amou. Então, o rate of rise, na verdade, para mim, é uma consequência do perfil que eu construí. E, óbvio, eu levo isso em consideração na hora da construção do perfil. Para mim, o importante, quando eu estou torrando, é ver que o meu grão está fazendo exatamente... Deixa eu fazer do outro lado. Exatamente a mesma curvinha e ficando exatamente em cima. É isso que é importante. O fluxo de ar, eu não mudo. Eu faço o perfil e eu não uso o fluxo de ar para corrigir o desvio. Eu só corrijo o desvio com chama. Sabe por que eu falo isso? Porque é exatamente o input térmico que você tem que usar para fazer a curva ser exatamente a mesma, logo, mesma resposta sensorial. Se você mexer no fluxo de ar para você corrigir desvio, você mexe muito no café sensorialmente. Muito. Né? Claro que dá. Eu posso usar o ar para deixar o café exatamente ali na linha que eu quero. Mas ele muda muito sensorialmente. O que você tem que usar é o acelerador barra freio, que na verdade é a chama. A chama é o teu acelerador barra freio do torrador. Né? O fluxo de ar, ele é um dos construtores de sabor. Você não pode mexer se você quiser manter o mesmo sabor, claro. Né? Ok. Eu não sei se eu respondi. Acho que sim, que é a curva do grão. Porque o ar, gente, eu vou manter a mesma configuração de ar, até, por exemplo, como nesse café, que eu vou ter que mudar um pouquinho o ar dele, até eu descobrir que sensorialmente eu vou ter que fazer uma mexidinha nesse perfil. Daí eu mexo. Mantenho sempre o mesmo comportamento de fluxo de ar, e aí eu vou mexendo no meu acelerador barra freio, que é a chama, para manter aquele rate of rise, porque é aquele rate of rise que vai me dar o sabor que eu gostei. Ok. Qual o melhor café que você já torrou na sua vida? Eu ainda não torrei ele, se Deus quiser. Tá, mas o segundo melhor, então. Até hoje, o que eu mais assim fiquei emocionada de torrar foi um café do Genildo Merincá, safra 13 e 14. Meu Deus do céu, esse café. Emocionante. Os gringos achavam que era café africano. Na verdade, ele foi parar numa mesa de prova do simpósio americano de café. E ele foi escolhido para ser o café do simpósio no ano de 2014. E os jurados todos acharam que era um café africano. Quando o cara abriu e falou que era um café brasileiro, eles não acreditaram. Assim, aquele café era impressionante. Impressionante. Bacana. Pergunta do Adriano. Você leva em consideração a temperatura ambiente, dependendo da época do ano? Bom, isso é muito importante, porque quando você constrói o perfil de um café e ele está numa temperatura X, Você constrói o perfil de um café, ele está na temperatura de 20 graus. Aí você está lá torrando no verão, a temperatura do café chegou a 28 graus. É óbvio que ele vai se comportar diferentemente, principalmente ali na temperatura de fundo, na resposta, antes de começar realmente a reagir para cima, né?
Mas é por isso, o nosso estoque, ele é climatizado 100% do tempo, né, gente? Ele está a 18 graus 24 horas. Isso é muito importante para manter os perfis constantes e para manter a matéria-prima também viva, né? Assim, boa, ao longo do ano inteiro. Então, a gente mantém o nosso estoque climatizado e controlado a umidade. Ele fica sempre a 60% de umidade. Isso faz diferença. E a nossa torrefação também é climatizada. Então, acho que isso é muito importante. Se puder, climatizar estoque, climatizar a torrefação, isso é muito importante para a resposta sensorial se manter a mesma do perfil que se adorou. Bacana. Imagina um torrador de boa qualidade, um torrador bom, mas que não tem controle de fluxo de ar. Tem um fluxo padrão de fábrica. O que você recomenda para a pessoa usufruir o máximo desse torrador? Eu recomendo entrar em contato com uma empresa de dutos de restaurante e colocar um exaustor que você possa mexer. Bacana. Gente, eu juro, eu não acho que seja... Você vai torrar café bem. A questão, gente, não é essa, tá? Eu vou dar um exemplo. O Timo Endable ganhou muitos anos a Copa Nórdica de Torra, torrando num Probat da década de 60, Deus me livre. Eu já torrei no torrador dele algumas vezes e é desesperador. Porque o momento térmico, a inércia dele, porque é de ferro fundido, é tipo... Gigantesca. Não, Monumental. é horrível. Enquanto o Átila e o Didrik são um aviãozinho de acrobacia, que ele responde super bem aos seus comandos, ele é muito ágil na resposta. Acho que tanto o Átila quanto o Didrik são muito ágeis na resposta. O torrador de ferro fundido, ele é um Antonov, ele é um cargueiro russo que você faz uma curva, ele demora 5 anos para terminar a curva, sabe? Não dá. Então, eu recomendo que você, e foi o que todos os bons torradores do mundo que tinham Probat, colocaram um exaustor extra. Não tem como. Você pode fazer boas torras, gente, mas não deixem de usar a variável fluxo de ar na vida de vocês. Ela é muito fundamental para corpo e doçura. Muito fundamental para a construção de corpo e doçura. Muito. A efeito didático, o expresso é mais claro, ou seja, eu tiro antes do torrador comparado ao café coado. É engraçado, né? Existe esse sentimento, né? Que o expresso tem que ter um ponto mais claro do que o café filtrado. Fala pra Mas gente. isso só no Brasil. É o único país que acha que o café filtrado é mais escuro que o expresso. No resto do mundo, e em várias torrefações aqui do Brasil, como a minha, a gente acredita o contrário, tá? É engraçado, né? Mas isso é natural. Num país que toma café carbonizado, filtrado, já faz séculos, não são décadas, séculos. E aí, o que aconteceu? O café expresso chegou no Brasil pelo café, o café especial, ele foi desenvolvido no Brasil pelo expresso. Então é natural que as pessoas ainda vejam o expresso como uma torra mais clara do que o filtrado. Mas, na verdade, do ponto de vista de ideal de torra e de complexidade, o ideal é que você torre os cafés para filtro mais claro. É que eu não falo de cor, né? Eu não acredito muito em cor para torra. Então, mas vamos lá, vamos usar essa escala de cor. Você vai torrar mais claro o café para filtro, porque você vai aproveitar melhor os aromas. Nem todo café tem vocação para ser um bom filtro. Às vezes o café só tem vocação para ser um bom expresso também. Tem isso. Cada grão tem uma vocação, a gente tem que respeitar. Não adianta pegar um café 84 e torrar ele super claro. Ele vai ficar horrível. Um café 84 não pode nunca ser muito claro. Ele tem que ficar no médio, no mínimo no médio, porque ele não tem muito para dar. Então, os únicos cafés que se comportam muito maravilhosamente no mais claro possível são os cafés complexos. Então, assim, em geral, os cafés para expresso são um pouquinho mais escuros do que os para filtrado. Ou, na verdade, eu gosto de dizer, como para mim a cor não importa, porque a gente não tem olho de mosca, e a gente não precisa de gastar dinheiro com colorímetro na vida, não uma torrefação de café especial, na minha opinião. Então, os cafés para expresso, eles têm que ser mais condutivos, eles têm que ter menos convecção, eles talvez tenham que ter um prolongamento de tempo um pouquinho maior. Então, como é que eu aconselho meus alunos? Primeiro, diminuir um pouco o fluxo de ar nas torras para expresso, porque isso faz com que o café fique mais arredondado. Ele fica menos interessante do ponto de vista aromático, porque o fluxo de ar ajuda a valorizar aromas,
mas ele fica mais redondo, porque o expresso é muito importante que você tenha equilíbrio sensorial, tenha redondeza na boca, né? Senão, o que é aresta fora da máquina de expresso vai virar uma super aresta na máquina de expresso, né? Então, o que eu aconselho? Menos convecção para torra para expresso e leve prolongamento. O tempo levemente mais longo ajuda no expresso, bastante. Ok. Tem um monte de perguntinha perguntando. Perguntando é ótimo. Tem um monte de pessoas perguntando sobre números, por exemplo, um ROR médio, a temperatura ideal no Mylar e crack, algumas coisinhas assim, querendo uma receitinha de bolo. Então, gente, vamos lá. Primeiro, a pessoa que te falar que sobre temperatura é um irresponsável. Se eu der o meu curso de torra, falando sobre temperatura, a pessoa vai incendiar o átila dela. Por quê? Porque as temperaturas do Diedrich são a leitura de temperatura do Diedrich, não a temperatura, a leitura dela é mais alta. Então, se o cara pega e transfere o meu perfil que ele fez na minha aula e transfere para o átila dele, ele incendeia o átila. Então, temperatura, gente, não é uma questão absoluta, a temperatura é uma relação de leitura. O termopar pode estar completamente descalibrado, o posicionamento dele em cada máquina é diferente. Sim. Então, a gente não fala em temperatura. Nunca falamos em temperatura. É você que vai ter que descobrir no seu torrador quais são as temperaturas que te dão indícios de começou a ficar amarelinho, entendi, é por aqui no meu torrador. Tive o primeiro crack. Geralmente, no meu torrador, o primeiro crack, nesses cafés dessa região, se dão nessa temperatura. Isso é uma descoberta tua, na tua relação com o teu torrador, primeiro. E a mesma coisa, agora, o ROR... Sim, um ROR de 13% por minuto é uma torra super rápida. Um ROR de 8, 9, 10 é uma torra média. Um ROR de 6 é uma torra super lenta. Por aí, né? Tá, e me fala o seguinte. O pessoal está perguntando aqui também, uma pergunta bacana, mas nós temos 3 minutos. E Ué, passa rapidinho. Passa muito rápido. A gente pode cair e voltar, se vocês quiserem, não tem problema. Bacana. Olha só. Como você define uma torra para expresso ou filtro? Você acha que o café precisa de torras diferentes para modos diferentes de preparo? Aí eu vou extrapolar. V60, Calita, Aeropress, French Press e etc. Primeiro, para expresso, eu posso pegar o mesmo grão e torrar para ambos os métodos, né? Então, a gente às vezes faz isso no Coffee Lab. Às vezes não, com muita frequência a gente faz isso no Coffee Lab. Pega o mesmo grão e torra para os métodos caseiros, que eu chamo, porque não tem só filtrado, tem as infusões, tem os híbridos e tem os coados, né? Porque tem filtragem, tem infusão e tem híbrido, certo? Geralmente, para esses, o mesmo perfil funciona bem. O que você vai variar daí é a receita, é a moagem, né? Então, você não precisa ficar fazendo um perfil para cada método, porque é loucura também. A gente tem que pensar na nossa vida empresarial, na sustentabilidade do negócio também, né, gente? Mas a torra para filtro, ela pode ser aplicada em todos esses métodos. Agora, dependendo do café, se você pegou um café 89, torrou para filtro lindamente, eu altamente não aconselho que você coloque ele no expresso. Principalmente no Brasil, em que a acidez muito excessiva vai causar estranhamento. Você pode colocar esse café quando você tiver a visita do Tim Wendelbo, porque ele adora um café super ácido porque ele mora na Escandinávia. E eu também gosto. Tanto que o expresso do Coffee Lab, ele é mais ácido. Mas ainda assim eu faço uma torra diferente. De novo, é uma torra que arredonda o café, deixa o café com um corpo mais macio. E a baixa convecção amacia o corpo. Ele deixa o café menos interessante em alguns aspectos, mas a baixa convecção amacia o corpo e deixa a acidez com outros tipos de característica, porque isso também você mexe, né, gente? Que tipo de ácidos você vai privilegiar, você mexe na torra. Então, dependendo da torra, você privilegia uns ácidos, dependendo da torra, você privilegia os outros. E eu quero alguns tipos de ácido diferentes no expresso que eu quero para o coado, entendeu? Ok. A próxima pergunta que você vai responder quando a gente voltar, daqui a pouquinho, é quanto tempo você descansa o café antes de embalar? Mesmo usando embalagem com válvula, mesmo usando latinha, o que você for embalar, o que é o melhor? E quando que esse café atinge o ápice
dele. Torrou hoje, Ótimo. meio-dia. Quando que ele vai atingir o ápice dele? Depende, Nossa, um monte varia de de pergunta café para café, maravilhosa, né? varia da torra, varia... Varia tudo isso. Pois é, daqui a pouco você responde. Deixa Cara, cair essa aqui. audiência tá muito foda, É maravilhosa. você. Imagina, nossa, que ótimo, adorei.